Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Luiz Fabiano Leles e nós estamos de volta com as gravações das lições da Escola Bíblica Dominical da CPAD, agora iniciando um novo trimestre. Nós estivemos aí com as duas últimas lições do trimestre passado, sem poder gravar, mas hoje, pela graça de Deus, estamos iniciando aí um novo trimestre. E nesse trimestre nós teremos assuntos muito importantes, são assuntos bem atuais. Eu parabenizo a CPAD por este trimestre, porque não que os outros não tenham sido bons, mas os assuntos abordados, o tema abordado nesse trimestre é realmente espetacular, porque tratam de assuntos que nós estamos vivendo realmente na nossa sociedade e no mundo atualmente. E o tema desse trimestre é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então teremos um trimestre aí com 13 lições, que você já está vendo aí na sua tela, e sendo a primeira lição exatamente falando sobre a igreja diante do espírito da Babilônia. Essa vai ser a nossa primeira lição. E antes de nós começarmos a ministração dessa lição, nós queremos fazer alguns esclarecimentos muito importantes, que essa lição especificamente ela está baseada em Apocalipse 17. E eu quero trazer aqui para os irmãos uma orientação para que você, professor, não permita que a sua aula se transforme num debate ou numa discussão sobre os acontecimentos futuros. O propósito dessa lição não é esse. O propósito dessa lição é exatamente falar sobre um império do mal que está atuando e se preparando para uma atuação muito maior ainda neste mundo. Vamos falar mais sobre isso? Então, não foque nos eventos escatológicos, mesmo porque todos sabemos que há pelo menos correntes teológicas escatológicas diferentes. Nós temos a corrente pré-tribulacionista, que é a corrente teológica escatológica que as Assembleias de Deus e a maioria dos pentecostais seguem, que é a corrente teológica pré-tribulacionista, ou seja, nessa corrente teológica acredita-se que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, mas também temos os irmãos que seguem a corrente teológica do mesotribulacionismo, ou seja, no mesotribulacionismo acredita-se que a igreja ela pegará um pedaço da grande tribulação e será arrebatada no meio da grande tribulação. E temos a corrente teológica escatológica pós-tribulacionista. Nesta corrente teológica escatológica, os irmãos acreditam que a igreja ela passará por toda a grande tribulação para então, no final da grande tribulação, ela ser arrebatada. Então, nós temos essas três correntes escatológicas e nós vamos, evidentemente, ministrar a lição seguindo a corrente escatológica teológica das Assembleias de Deus, que é a corrente pré-tribulacionista. Mas o professor não tem que ficar se preocupando com isso e também levar os seus alunos a não se preocuparem com isso, porque o que precisa realmente acontecer é que todos nós precisamos estar preparados para este grande dia, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Então, nós temos que estar preparados, isso que é importante. Então, não há necessidade de se ficar discutindo, debatendo, pré, meso ou pós, cada um segue a corrente teológica que acredita, mas entendendo que precisa estar preparado para não ser pego de surpresa. Então, a primeira lição desse trimestre vai ser sobre a igreja diante do espírito da Babilônia. Dentro desse tema central sobre a igreja de Cristo e o império do mal, nós vamos ver em todas as 13 lições que nós vivemos neste mundo um império do mal. E nós precisamos saber viver neste mundo onde o império do mal está estabelecido, está dominando. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E nessa lição, então, vamos aprender sobre todas as situações que esse império do mal está fazendo no mundo e como que a igreja pode resistir a toda essa situação. O textuário dessa primeira lição diz assim: e na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições
e abominações da terra. Apocalipse 17, versículo 5. A verdade prática diz assim: a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Bom, a nossa lição está baseada em Apocalipse capítulo 17, versículo 1 ao 6. E recomendo ao professor que ele leia todo o capítulo 17, bem como também o capítulo 18 da lição, não apenas o capítulo 17. Então, do versículo 1 até o versículo 6, nós temos aí, para nós nos contextualizarmos, esse capítulo fala sobre a queda da grande Babilônia e a visão da grande prostituta que João teve, que estava assentada sobre a besta. Então, nesse texto, para você se contextualizar, um dos 7 anjos ele chama João para ver o que vai acontecer à grande prostituta. Você lê o texto porque nós vamos ministrar, entendendo que a partir do momento você já leu o texto, está contextualizado aí dentro do que está acontecendo nessa visão que João tem ali na ilha de Patmos, sobre a Babilônia, a grande prostituta. Pois bem, então vamos para a nossa introdução. O que nós vamos ver nessa lição sobre a igreja diante do espírito da Babilônia? Primeiro, nós vamos perceber que essa lição ela traz um panorama geral do trimestre. É uma introdução do trimestre, na verdade, essa lição. E o que nós veremos nessa lição? Primeiro, nós vamos ver o que significa, qual o significado espiritual da Babilônia e do espírito da Babilônia. Lembre, eu estou ministrando partindo do princípio que você leu capítulo 17 e capítulo 18. Então, esses capítulos falam sobre a grande Babilônia e vamos entender o que significa Babilônia e o que significa o espírito da Babilônia, porque são dois elementos que, apesar de estarem interligados, têm significados diferentes. Então, a grande Babilônia significa uma coisa e o espírito da Babilônia significa outra coisa. Então, quais são os significados espirituais da Babilônia e do espírito da Babilônia? Nós veremos na lição. Veremos quais são os sistemas que compõem o espírito da Babilônia. Depois de que entendermos o que é a Babilônia e entendemos o que é o espírito da Babilônia, nós vamos entender quais são os sistemas que compõem esse espírito da Babilônia. Vamos ver também quais são os objetivos do espírito da Babilônia. Veremos também a sutileza do espírito da Babilônia. Por fim, vamos ver a postura que a igreja deve ter diante desse contexto da Babilônia e do espírito da Babilônia. E, como sempre, faremos também aplicações práticas aí ao longo de toda a lição. Pois bem, vamos então ao nosso primeiro tópico dessa lição, onde nós iremos ver sobre a Babilônia e os seus significados. Ou seja, vamos entender o que significa a Babilônia. Lembrando que, dentro das correntes teológicas escatológicas, evidentemente que essa visão do apóstolo João vai ter significados diferentes. Então, nós estamos abordando a visão pré-tribulacionista, que é a visão escatológica das Assembleias de Deus. Então, dentro dessa visão, o entendimento que nós temos dos significados da Babilônia é o seguinte. Bom, o que significa então a Babilônia? Bom, a Babilônia ela nada mais é do que um sistema mundial que tem sido dominado por Satanás ao longo da história. Então, o que é a grande Babilônia? Então, descartando o significado literal da Babilônia como uma cidade, nós vamos descartar esse significado, porque aqui nós temos um significado espiritual. Dentro da corrente teológica pré-tribulacionista, lembre-se, porque dentro da corrente teológica pós e meso, o significado muda. Vamos respeitar a corrente teológica que nós cremos e acreditamos que é a pré-tribulacionista. Então, a Babilônia, dentro dessa corrente teológica pré-tribulacionista, a Babilônia não é uma cidade antiga, não é nenhuma cidade atual e muito menos uma cidade futura. Então, a Babilônia, ela significa espiritualmente
na verdade, um sistema mundial cujo sistema ele é dominado por Satanás. E esse sistema ele vem sendo dominado por Satanás ao longo de toda a história da humanidade. Então, é um sistema corrupto, um sistema mundial corrupto e dominador, e esse sistema ele é totalmente anticristão. E esse sistema, que é a Babilônia, dessa visão que João tem, né, no capítulo 17 do Apocalipse, esse sistema, né, vem aplicando os seus planos perversos, atuando nos aspectos políticos, religioso, econômico, social, comercial. E isso indica que esse sistema mundial corrupto e dominador, ele tem uma influência muito grande sobre os governantes, bem como também sobre os líderes que estão no mundo. Por quê? Porque esse sistema mundial, que é essa grande Babilônia que João vê nessa visão, é um sistema que ele tem influenciado líderes de todo o mundo. A imagem que você vê dos países sendo interligados por essas linhas de luz, significa exatamente isso. É para mostrar exatamente isso, que esse sistema é um sistema que está interligado e que tem domínio sobre o mundo inteiro, através dos seus líderes, governantes, presente na religião, presente na política, presente também na sociedade, na cultura, no comércio, em todas as áreas, esse sistema está presente. Então, quando nós olhamos para a lição, nós vamos ver algo muito interessante, que lá no capítulo 17, versículo 1 e 2, o que está acontecendo? No versículo 1 e 2, diz assim, olha, e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebederam com o vinho da sua prostituição. Então, no versículo 1 e 2, um dos 7 anjos, ele chama João para mostrar a João a grande prostituta, a mostrar uma mulher meretriz que está assentada sobre muitas águas, cujos reis da terra foram seduzidos por ela. Então, aqui nós começamos a entender que o que João está vendo aqui é o que o anjo está dizendo. Por enquanto, o anjo não o levou para ver. Então, aqui nós temos que entender, dentro de um contexto geral, que a Babilônia, ela significa aqui um sistema mundial, um sistema de controle, um sistema corrupto, um sistema que domina o mundo inteiro e que é um sistema completamente anticristão. Nós vamos entender isso mais durante a lição. Pois bem, uma vez que nós sabemos que a grande Babilônia, que será destruída, não se trata de uma cidade, mas se trata de um sistema mundial anticristão, como que essa Babilônia ela é apresentada nessa visão? Aí vamos para o versículo 3. No versículo 3, então, João ele é levado em espírito até o deserto, e ali no deserto ele vê uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, conforme a imagem sugestiva que você está vendo, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura, a imagem sugere isso, e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e das imundícies da sua prostituição. Agora, no versículo 3, o anjo leva em espírito João até o deserto, e ele agora vê exatamente a mulher que o anjo havia dito no versículo 1 e 2, que João iria ver. E ele vê essa mulher, então, agora, uma grande, que ela é chamada como a grande prostituta. Então, a Babilônia, ela é apresentada nessa visão que João teve como uma meretriz, como uma grande meretriz que seduz os reis da terra, que seduz todos os governantes
ali da terra. Então, nós vemos que ele faz uma descrição da mulher que ele está vendo. E essa descrição ela está relacionada diretamente ao quê? À idolatria e à prostituição, porque ele vê, né, a representação da Grande Babilônia, ele vê sendo representada pela figura de uma prostituta. Então, nos remetendo à idolatria e à prostituição espiritual. E é exatamente assim que é retratado no Antigo Testamento, quando o povo eles não eram fiéis a Deus e se envolviam com a idolatria, se envolviam com as práticas pagãs. O povo de Israel se envolvia com as práticas pagãs. Deus sempre dizia que eles tinham prostituído espiritualmente. Então, essa descrição dessa mulher meretriz sentada sobre uma besta, iremos analisar daqui a pouco detalhe por detalhe, simboliza exatamente isso: a imoralidade, a idolatria, a prostituição espiritual, o falso sistema religioso que se opõe à fé cristã. Então, recapitulando, o que é a Grande Babilônia? A Grande Babilônia é um sistema a ser implantado na sua totalidade, porque ainda não foi implantado na sua totalidade, que é representada nessa visão de João como uma mulher meretriz, uma mulher prostituta que seduz os governantes, que seduz os reis da terra para fazer aquilo que ela quer. Ou seja, os reis da terra, os líderes da terra irão aderir à Grande Babilônia, ou seja, irão aderir a esse sistema mundial de corrupção e de dominação e de controle em todas as áreas. Porque qual que é o objetivo da Grande Babilônia? O objetivo da Grande Babilônia, que é esse sistema corrupto, dominador mundial, é exatamente estabelecer uma única religião, uma única liderança e uma única moeda. Então você vê que está tudo interligado aqui exatamente com uma pessoa que nós veremos daqui a pouco na lição. Então, lá diz na Bíblia que essa mulher está assentada sobre as muitas águas. Observe uma coisa, no versículo 1 e 2, quando o anjo chama João para poder ver essa mulher, o anjo diz para ele que ela está sentada sobre muitas águas. Mas João não está vendo ainda. A partir do versículo 3, João vê agora realmente essa mulher. E essa mulher, ela está assentada, porque agora ele vê com detalhes. No versículo 1 e 2, o anjo faz um resumo, não dá detalhes. Mas na visão agora que João está vendo, ele está contemplando, ele já vê com detalhes essa mulher. E ele vê que essa mulher está sentada sobre uma besta, e essa besta está sobre as águas. Mas as muitas águas nas quais a meretriz está sentada, simboliza o quê? Multidões, povos, porque águas na Bíblia, em Apocalipse, significa exatamente povos, nações, países, cujos países e nações serão seduzidos pela idolatria, pelo paganismo e pela imoralidade dessa grande prostituta que é a Babilônia, que é o sistema corrupto, pecaminoso e dominador deste mundo. Então, nós podemos dizer que a grande prostituta que João vê nessa visão, ela representa o quê? Todas as forças desse sistema mundial que vão se unir em oposição a tudo que se refere a Deus. Forças essas que são políticas, econômicas, culturais, religiosas e etc. E etc. Então, nós temos aqui, recapitulando, o que é a Grande Babilônia, que vai sofrer uma queda no capítulo 18. A Grande Babilônia é exatamente um sistema pecaminoso, um sistema mundial pecaminoso, corrupto e dominador, que é representada na visão de João, na figura dessa meretriz, dessa prostituta. E aí nós vamos observar algo interessante, que na descrição dessa visão, que agora está detalhada, João, ele vê essa mulher que está assentada sobre uma besta. No versículo 3 e 4 diz assim: E levou-me em espírito a um deserto,
E vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate. Essa mulher que João vê é a mesma mulher do versículo 1 e 2, quando o anjo o chama para ver. E agora ele está literalmente, ou ele está na prática, vendo essa mulher. E ele vê que essa mulher agora está sentada sobre uma besta que está vestido com uma roupa de cor escarlate. E na testa dessa mulher está cheia de nomes, né? Ou seja, está sentada sobre uma besta de cor escarlate. A besta tem cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E o versículo 4 diz assim: e a mulher estava vestida de púrpura, conforme a imagem estava sugerindo, e de escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas, pérolas. Olha o pescoço dela na imagem. E tinha na mão um cálice de ouro, olha a imagem, cheio das abominações e das imundícies da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome mistério, veremos daqui a pouco. Então, João agora contempla essa mulher que está sentada sobre uma besta de cor escarlata, uma besta de cor escarlate. Então nós podemos observar que essa mulher representa exatamente a grande prostituta ou a grande Babilônia, que é nada mais, nada menos que um sistema mundial corrupto, pecaminoso e de dominação em todas as áreas. E agora, qual é a característica dessa mulher? Então João agora vê com detalhes essa mulher. Ele vê agora que essa mulher, ela se veste de púrpura e escarlata. Ou seja, essas cores, púrpura e escarlata, simbolizam o quê? Reinado, luxo. Por quê? Essa cor indica que essa mulher possui uma posição de autoridade e poder, porque essa era a cor da vestimenta dos reis. Esta era a cor da vestimenta dos príncipes, púrpura e escarlate. Então, isso indica que essa grande prostituta, ela possui uma posição de autoridade e poder, sendo essa grande prostituta a representação da Babilônia, que é o sistema mundial do qual falamos, está dizendo para nós que esse sistema ele terá autoridade e poder sobre os reis da terra, sobre os governantes da terra. Outro detalhe que João vê é que essa mulher ela está adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Qual que é o significado disso? Significa que o materialismo, o poder econômico. Então, isso é um indicativo que essa mulher ela está envolvida em atividades financeiras e econômicas que vão contribuir para a sua influência. Ou seja, vamos recapitulando aos poucos. Olha, a Babilônia ela é um sistema mundial pecaminoso, corrupto e dominador e controlador, certo? Que é representada na visão de João por uma mulher prostituta que está sentada sobre uma besta de cor escarlate, de 7 cabeças, de 7 cabeças e 10 chifres. Não vamos entrar em detalhes sobre esse significado aí. Mas ela está adornada com ouro e pedras preciosas que representam o poderio econômico. E aí nós vamos começar a entender por quê. Porque esse sistema mundial, que é a Babilônia, vai ter um grande poderio econômico em suas mãos quando esse sistema, repito, for implantado na sua totalidade, porque por enquanto não foi implantado. Babilônia, que é esse sistema, ainda não foi implantado na sua totalidade. Outra característica é que ela tinha um cálice em sua mão, um cálice dourado em sua mão, um cálice de ouro. Então esse cálice aí simboliza o quê? As abominações e as imundícies da prostituição dessa mulher, indicando que ela está envolvida com práticas corruptas e imorais. Então você vai vendo que os detalhes que João vê dessa grande prostituta, que é a representação, da Babilônia, que é o sistema mundial que nós já dissemos, estará envolvido com práticas corruptas e imorais. E por fim, que é muito importante,
é que João vê na visão que essa mulher, ela está sentada, montada sobre uma besta, certo? E essa besta, sabemos perfeitamente que ela é o quê? A representação do anticristo, que é controlado por Satanás. Por isso que essa mulher, está sentada sobre a besta que está sobre muitas águas. Por quê? Porque a besta fala do anticristo. A besta aponta para o anticristo, e o fato dessa mulher estar sentada assim, em cima dessa besta, que seria um animal, indica para nós que é esse animal que vai conduzir essa mulher. É esse animal que será o responsável pelo deslocamento dessa mulher. Então, na aplicação espiritual, significa o quê? Que é o anticristo que vai controlar esse sistema. É o anticristo que vai dominar esse sistema. Desculpa. É o anticristo que vai conduzir a Babilônia, que é esse sistema mundial de dominação, de corrupção e de pecado. É ele que vai conduzir. Por isso que a mulher na visão está sentada sobre uma besta, porque a besta representando o anticristo significa que ele é quem vai conduzir todo esse sistema representado na figura aí dessa prostituta, dessa mulher prostituta. E aí no versículo 5 é interessante, é aqui que nós entendemos que a Babilônia não significa uma mera localização geográfica, porque no versículo 5 diz: e na sua testa, ou seja, na testa dessa mulher, estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Ou seja, João usa aqui um termo chamado a palavra mistério. Então a grande prostituta, que é a mesma grande Babilônia, ela está representada na figura dessa prostituta, ela é revelada para João como mistério. Ou seja, esse termo mistério já indica para nós que o nome Babilônia não é meramente geográfico, mas o quê? Simbólico. Ou seja, esse termo mistério já é um indicativo para nós que Babilônia não representa um lugar, não representa meramente um lugar geográfico, não. Vai muito mais além disso, é simbólico. Ou seja, representa algo muito maior do que uma simples cidade. Então, e vamos conduzindo na sequência do texto que Babilônia é descrita como grande. Você vai ver, quando você lê todo o capítulo 17 e 18, que a Babilônia em Apocalipse 17 e 18, ela é descrita como grande, a grande Babilônia. Tanto que vamos ver depois a queda da grande Babilônia. Então, e a Bíblia mostra a Babilônia como grande, não por causa de tamanho, mas o grande aqui é em poder, em influência abrangente. Por quê? Porque quando esse sistema mundial de corrupção, de dominação, for completamente implantado, ele vai ter uma influência mundial, vai abranger o mundo inteiro. E nós vemos que essa mulher, ela é chamada de mãe das prostituições, ou seja, mãe das abominações da terra. Isso indicando o quê? Indicando que ela é a fonte de toda a rebelião contra Deus, e ela é a fonte de toda a corrupção e de toda a sociedade. Esse sistema mundial de corrupção, de pecado, de controle, de dominação que está sendo implantado, ele é a fonte de toda a rebelião que acontece contra Deus, de tudo aquilo que está acontecendo contra o Evangelho, contra o cristianismo, contra os cristãos e contra aqueles que agravam a Deus, e também pelo agravamento da corrupção aí da sociedade. Então, nesse primeiro tópico, nós mostrarmos para os nossos alunos o que é a Grande Babilônia. Então, alguns dizem que a Grande Babilônia é uma cidade, alguns dizem que a Grande Babilônia é uma religião, mas não é uma religião em si. A Grande Babilônia é um sistema que opera dentro da religião também, que opera dentro da política, que opera dentro da economia, que opera dentro, da cultura, não necessariamente uma religião específica, mas ela opera, esse sistema opera sim dentro da religião, e aí ela é apresentada na visão para João como uma grande meretriz, como uma grande prostituta, que seduz os reis da terra para fazer a sua vontade,
para fazer aquilo que ela quer. Porque é exatamente isso que vai acontecer quando o sistema for implantado na sua totalidade. Isso só vai acontecer quando? Na época do governo do anticristo. Pois bem, quais são as aplicações práticas que nós podemos tirar desse primeiro tópico aqui? Primeira coisa, uma vez que a Babilônia, já aprendemos, uma vez que a Babilônia, ela se refere a todo um sistema mundial, nos aspectos político, social, religioso, econômico, cultural e financeiro, nós podemos entender então que, primeiro, haverá uma união entre esse sistema que é a Babilônia, e o anticristo. Para quê? Exatamente para se opor a Cristo e a tudo a que se refere a Cristo e a Deus. Tanto que quem vai dominar esse sistema, quando da sua implantação total, é exatamente quem? Exatamente o próprio anticristo, que é a besta sobre a qual a mulher está assentada. Esta oposição ela já está em andamento. Como? Através do espírito da Babilônia. É aqui que vamos entrar daqui a pouco no segundo tópico. Então nós temos a Babilônia significando espiritualmente todo esse sistema mundial de corrupção, de controle, de dominação, de pecaminosidade, cujo objetivo é levar cada vez mais o homem a se afastar de Deus e combater tudo aquilo que se refere a Deus. Esta oposição já está acontecendo. E como que ela está acontecendo? Ou seja, através do espírito da Babilônia. E esse espírito da Babilônia, ele tem atuado junto com o espírito do anticristo, preparando tudo para a consolidação da Babilônia. Ou seja, a Babilônia, que é esse sistema da qual falamos, ainda não foi consolidado. Ele está sendo implantado aos poucos. Ou seja, está sendo preparado todo um ambiente para que esse sistema, que é a grande Babilônia, que é a mesma prostituta lá, né, que João tem na visão, seja implantado na sua totalidade. E quem está fazendo isso? O espírito da Babilônia. Vamos ver agora, no segundo tópico, o que é o espírito da Babilônia. E atua da mesma forma que o espírito do anticristo atua. 1 João 4,3 diz que o espírito do anticristo já opera entre nós. Da mesma forma, o espírito da Babilônia já opera também entre nós. Mas o que é o espírito da Babilônia? O que ele faz? É o que nós veremos a partir do segundo tópico agora. Vamos entender, então, a parte do segundo tópico, o que é o espírito da Babilônia e como ele tem atuado. Então, você tem que entender que o espírito da Babilônia, ele tem a mesma função que João Batista teve quando esteve aqui na Terra. João Batista, ele preparou o caminho para Jesus. O espírito do anticristo que atua no mundo está preparando o caminho para o anticristo, que é quem vai dominar esse sistema. E o espírito da Babilônia também, da mesma forma, está atuando, preparando o caminho para a consolidação final da Babilônia, que é esse sistema mundial. Então, o que é, na prática, o espírito da Babilônia? Então, nós podemos dizer que o espírito da Babilônia, sendo a Babilônia o sistema implantado na sua totalidade, nós vamos entender que existe um elemento que trabalha para que esse sistema seja completamente implantado, que é o espírito da Babilônia. E o que é o espírito da Babilônia? Nada mais é do que a inspiração demoníaca concedida aos agentes humanos que atuam na Babilônia. Ou seja, que atua na implantação desse sistema global que é deliberadamente anticristão. Então, o espírito da Babilônia seria uma inspiração demoníaca vinda de Satanás que opera nos agentes humanos que vão deliberadamente preparando o caminho para que a Babilônia, que é o sistema mundial, seja implantado. Agora, quem são esses agentes que recebem essa inspiração demoníaca, que é o espírito da Babilônia? Exatamente quem? Podem ser identificados como políticos, autoridades, governos, personalidades, religiosos, a mídia. A imagem que você está vendo aí é do lado esquerdo, um político, no meio, uma autoridade,
e na direita um religioso, e sobre eles está uma mão. Essa mão aqui não é a mão de Deus. Essa mão aqui representa o espírito da Babilônia. Essa mão representa a inspiração demoníaca, ou seja, a inspiração que Satanás dá para esses agentes humanos, que tem representante em todas as áreas, conforme dizemos aqui, para preparar o caminho para a consolidação da Babilônia, que é o sistema mundial que nós já estivemos dizendo desde a primeira aula. Então, de uma maneira bem simples, o espírito da Babilônia é essa inspiração que esses homens recebem, que essas pessoas recebem para poder atuar na política, atuar na religião, atuar na cultura, preparando o caminho, repito, para que a grande Babilônia, a grande prostituta, que é esse sistema corrupto, dominador, pecaminoso, dominado ou conduzido pela besta que é o anticristo, possa se estabelecer definitivamente aqui sobre a terra. Então, o espírito da Babilônia é uma inspiração demoníaca. E como é que isso funciona? Bom, dissemos que os agentes humanos são inspirados por Satanás para, através de atitudes, de leis, veremos aqui, de situações, prepararem o caminho para a consolidação dessa grande Babilônia, desse sistema. Então, como é a atuação do espírito da Babilônia no sistema religioso? Visto que o espírito da Babilônia, repito, nada mais é do que uma inspiração demoníaca que agentes humanos recebem em todas as áreas. Como é a atuação desse espírito da Babilônia, dessa inspiração demoníaca no sistema religioso? É simples. Na desconstrução da verdade do Evangelho. Ou seja, conforme a imagem sugere, esse espírito da Babilônia, que é uma inspiração demoníaca, vai usar alguém de uma liderança religiosa, ou pessoas, ou líderes religiosos, vamos dizer assim, para que eles possam desconstruir a verdade do Evangelho. E nessa desconstrução da verdade do Evangelho, fazer o quê? Exatamente seduzir os cristãos para a prostituição espiritual. Então a imagem que você vê aí, de um suposto líder religioso, se pregando para os seus seguidores, e vamos imaginar que ele está dizendo assim, olha, não existe essa de pecado, não existe essa de pessoas serem lançadas ao inferno. Deus ama todos, Deus ama todas as pessoas, independente do que elas sejam. Então, não há necessidade de você deixar de ser o que você é, e aqui eu vou tomar cuidado com as palavras, você vai entender, de você deixar de ser o que você é para você servir a Deus, porque Deus ama todo mundo, Deus é amor. O que é isso? É a desconstrução da verdade do Evangelho. Porque o verdadeiro Evangelho, ele implica em quê? Em mudança de vida, em transformação de comportamento. Então, esse espírito da Babilônia, ele atua no sistema religioso, inspirando líderes religiosos a desconstruir o Evangelho. Isto por meio do quê? Isto por meio do egoísmo, por meio do mundanismo. Oxalá tivéssemos tempo para poder detalhar cada item desse. Eu estou dando um estudo aqui na nossa região aqui sobre os perigos espirituais que ameaçam a unidade e a santidade da igreja, que está diretamente relacionada a tudo isso. Nós não podemos detalhar aqui. Mas por meio do egoísmo, do mundanismo, do sincretismo religioso, do relativismo, da devassidão moral, do conformismo com o pecado, do liberalismo, do ecumenismo doutrinário e outras coisas mais por aí, através desses elementos, o espírito da Babilônia, que é essa inspiração demoníaca, ela atua no sistema religioso, levando o cristão a viver uma vida de qualquer maneira, a viver uma vida sem transformação, leva líderes religiosos a pregar um evangelho do oba-oba, ou seja, venha como estás e permaneça como estás. Não precisa você deixar de ser quem você é.
Isso é o quê? Isso é desconstrução da verdade do Evangelho. E existem muitos líderes religiosos por aí que estão sendo usados pelo espírito da Babilônia, ou seja, por essa inspiração demoníaca para levar o povo à prostituição espiritual, a se prostituir espiritualmente. E a prostituição é o quê? É a infidelidade para com o oficial. Então, quando você se envolve com o pecado, você está prostituindo espiritualmente porque você está traindo o oficial. Quem é o oficial? O oficial é Cristo na nossa vida. Então, prosseguindo. Então, esse espírito da Babilônia, que é essa inspiração demoníaca, atua no sistema religioso, inspirando líderes religiosos a levarem o povo para se prostituir espiritualmente através de todos esses elementos que nós vimos ali. Temos também a atuação desse espírito da Babilônia no sistema político e no sistema cultural, ou seja, na política e na cultura. E nós temos observado que todo o sistema político e governamental deste mundo tem sido inteiramente alimentado e dominado pela grande prostituta. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Em Isaías 55:20, nós temos um versículo que fala: ai daquele que toma o amargo como doce, o doce como amargo, a luz como trevas, a trevas como luz. Isso é o quê? Uma inversão de valores. Então nós vivemos num mundo de inversão de valores. Por quê? Porque a política, os governos estão contaminados, estão dominados pela grande prostituta, estão dominados pelo espírito da Babilônia, que é essa inspiração demoníaca para a prostituição espiritual, para a prática do pecado. Então, como que isso acontece na política? Isso acontece exatamente através de pautas progressivas de inversão de valores, não é isso? De censura contra quem defende os valores bíblicos e cristãos. Alguns pastores foram presos, ou pelo menos foram convocados pelo Ministério Público para poder depor, porque pregaram contra o homossexualismo em suas mensagens, e alguém não gostou e denunciou, tiveram que ir lá para poder dar depoimento. Através de leis de apoio a ações antibíblicas, ações morais, cristãs. Eu acho que nem precisa ser tão detalhado assim. Então, da política, esse espírito da Babilônia, que é essa inspiração demoníaca, inspira políticos, inspira autoridades, inspira governantes, inspira líderes a criarem leis que vão recessear, que vão censurar a liberdade da pregação do Evangelho. Criarem leis que vão contra valores bíblicos, contra valores morais. Criarem leis que vão tornar normal aquilo que a Bíblia condena como pecado. E aí entra muitas situações que nem precisa dizer aqui, porque você está entendendo o que eu estou dizendo. Então, é dessa forma que o espírito da Babilônia, que é a inspiração demoníaca, atua nesses agentes humanos para criarem leis que serão contra o Evangelho, contra a igreja, contra os valores da família, contra os valores cristãos e por aí vai. Então, da mesma forma, na cultura, esse espírito da Babilônia, que é essa inspiração demoníaca, ela usa alguém para também criar situações e leis através de criando, por exemplo, apologia ao aborto, fazendo as ideologias de gênero, que todos sabemos como está a situação aí, a legalização de drogas, de prostituição. A prostituição hoje no país é uma profissão regulamentada. A promoção do doutrinamento contrário à fé cristã nas escolas, estão doutrinando as nossas crianças para serem contra a Bíblia, contra o cristianismo, contra tudo aquilo que se refere a Cristo. Então, esse espírito da Babilônia, que é uma inspiração demoníaca, está trabalhando na política e na cultura exatamente para quê? Para poder está preparando o caminho para a consolidação da Babilônia, que é o sistema mundial que vai governar esse mundo inteiro, com imoralidade, com toda sorte de coisas antibíblicas contra Deus, contra cristãos, contra tudo aquilo que se refere a Cristo. Então, é preciso entender
que esse espírito da Babilônia se trata de uma inspiração demoníaca. Então, de repente, está lá um político e a inspiração demoníaca vem sobre ele para criar uma lei, para ser contra a Bíblia, contra o Evangelho, contra Deus, contra Cristo, e não precisamos falar muito, é só você acompanhar o que está acontecendo pelo mundo e o que está acontecendo aí também pelo nosso país. Mas nós temos também a atuação desse espírito da Babilônia no sistema econômico. Então, quando essa grande prostituta ela é descrita ali de forma bem simbólica descrita ali para João, né? O Apocalipse descreve ela de forma simbólica como o espírito da Babilônia. Um espírito que influencia e corrompe o sistema econômico e comercial. Então, como é que o espírito da Babilônia, que é essa inspiração demoníaca que alguém recebe, que nós demos o nome de agente humano, que alguém recebe, como é que é essa atuação no sistema econômico? É simples. Primeiro, o governo e o comércio subornam os cidadãos por avareza, dinheiro e poder. Essa primeira imagem aí de uma mão criando um caminho de dinheiro para que o outro possa seguir exatamente isso. Esse espírito da Babilônia, que é a inspiração demoníaca, vai inspirar o governo para poder levar o povo a ser avarento. Isto faz com que o povo seja levado a querer ter vantagem financeira em tudo, uma vantagem financeira ilícita, uma vantagem financeira imoral em detrimento do prejuízo do próximo. Lá em Provérbios 11:1 fala sobre a questão da balança enganosa, e a balança enganosa ali é a simbologia da desonestidade. Então, na economia, esse espírito da Babilônia, que é a inspiração demoníaca, inspira as pessoas a serem desonestas umas com a outra. A sociedade ela é extorquida em troca de satisfação dos prazeres pecaminosos e o consumismo desenfreado, ou seja, a população ela é motivada a simplesmente ter ao invés de ser. Ou seja, é motivada a dar mais importância ao ter do que ao ser. E aí a população entra num consumismo desenfreado, na busca por um prazer desenfreado. É isso? Lucas 12:15 fala sobre a questão do planejamento para fazer as coisas. As pessoas viram consumistas e isso tudo leva as pessoas ao quê? Ao materialismo, à autossuficiência, levam as pessoas a confiar no dinheiro. E 1 Timóteo fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a Bíblia ainda diz aos ricos desse mundo que não coloquem no dinheiro a sua confiança. Mas o espírito da Babilônia vai atuando, inspirando as pessoas exatamente a confiarem no dinheiro, a amarem o dinheiro, a serem autossuficientes, a não dependerem de Deus, a acharem que não dependem de Deus. E a partir daí, então, por causa do dinheiro, se matam, se traem, fazem todas as atrocidades por causa do dinheiro. Por quê? Porque esse espírito da Babilônia, que é essa inspiração demoníaca, leva a pessoa a viver dessa forma. Por quê? Porque exatamente lá na frente, quando a grande Babilônia, que é a mesma grande prostituta, que é o sistema mundial, foi implantado na sua totalidade, todas aquelas pessoas que amam o dinheiro foram inspirados por Satanás, que é o espírito da Babilônia, foram inspirados, receberam essa inspiração demoníaca para amar o dinheiro, para cada dia mais idolatrar o dinheiro. Quando chegar o momento em que essa Babilônia estiver estabelecida, que é o sistema mundial de controle, de corrupção e vice-versa, que as pessoas forem forçadas a só conseguirem comprar e vender se receberem a marca da besta, todos aqueles que foram vencidos pelo espírito da Babilônia e que passaram a amar o dinheiro vão aceitar facilmente o sinal da besta. Então percebe como a coisa está diretamente, como esse espírito, essa inspiração demoníaca, ela vai preparando, usando as pessoas para preparar o caminho para a consolidação da Babilônia. E por último, os que controlam a economia impõem encargos ao povo, embargos, tributos, multas, as injustiças que vão acontecendo. A segunda imagem que você vê é de um homem que está amarrado a uma bola de ferro chamada débito
conta e ele empurrando ali um saco de dinheiro, porque isso fala de multas, de tributos, de encargos. Também as injustiças que acontecem em favor do cidadão impotente, ou seja, a justiça não está sendo justa. Nós temos um versículo aqui lá em Miqueias, capítulo 7, versículo 3, que é impressionante. E eu quero ver se eu consigo ler esse versículo com vocês. Miqueias, capítulo 7, e o versículo 3, vai nos falar exatamente sobre a questão da injustiça. Como anda a justiça na face da terra. Então vamos lá, Miqueias, capítulo 7 e o versículo 3. Diz exatamente assim: avançam para suas maldades com as mãos estendidas, e como sabem usá-las para fazer o mal? Aqui falando das autoridades. O governador e o juiz exigem gratificações por fora. A pessoa rica paga o que eles pedem e diz a quem deve condenar. A justiça é torcida nos planos que faz, ou seja, a justiça ela não é justa. Então, tudo isso é o quê? É a atuação do espírito da Babilônia no sistema econômico. Repito, o espírito da Babilônia nada mais é do que uma inspiração demoníaca que usa os agentes humanos, e os agentes humanos, disse lá atrás quais são eles, são religiosos, políticos, instituições e por aí vai, para preparar o caminho para que a grande Babilônia, que é o grande sistema corrupto de controle dominador mundial, seja consolidado no mundo. Pois bem, quais são as aplicações práticas que nós podemos tirar desse segundo tópico? Primeiro, como cristão e cidadão, nós precisamos entender que estamos sujeitos a todas essas atuações deste sistema. Enquanto estivermos aqui, nós não temos como fugir desse sistema. Não temos como fugir desse sistema. Mas temos como resistir ao espírito da Babilônia, para que nós não sejamos influenciados a sermos usados por Satanás para, mesmo estando fazendo parte de uma comunidade cristã, venhamos a ser usados por Satanás para poder ajudar a preparar o caminho para a consolidação da grande Babilônia. Não. Estamos sujeitos a todo esse sistema no que diz nos seus efeitos colaterais. Mas, porém, no entanto, é preciso buscar, nós temos que buscar uma vida santa, e lembrar que Deus age com a sua justiça e que Deus está pronto a agir ao nosso favor. Mesmo estando, por que estamos dizendo isso? Porque nós estamos sujeitos, sim, a sofrer uma injustiça a qualquer momento. Estamos sujeitos a sofrer qualquer tipo de injustiça. Posso dar como exemplo a pessoa do meu filho, que foi multado numa cidade em que ele nunca esteve. Chegou uma notificação de multa para ele que ele estaria empinando uma moto, fazendo manobras perigosas numa cidade da região metropolitana aqui de BH, que na época ele nunca tinha ido lá. E, no entanto, a multa veio para ele. Perdeu a moto por causa disso. Recorreu e tudo mais, mas não deu tempo e acabou perdendo a moto. Isso foi em 2019 e até hoje o processo está correndo, mas a moto já perdeu. E o que foi isso? Uma injustiça. Mas nós não podemos esquecer que Isaías 64, versículo 4 diz que porque nunca com os olhos se viu e nem com os ouvidos se ouviu um Deus que trabalha em favor daquele que nele espera. Então, nós precisamos, mesmo neste mundo que está sendo preparado para um sistema que vai dominar tudo, nós não podemos ser levados para fazermos a vontade dessa grande prostituta, desse sistema, mas vivemos uma vida de santidade, entendendo que Deus está pronto a agir ao nosso favor. Pois bem, assim chegamos ao último tópico. E nesse último tópico nós vamos ver, então, ciente de que a implantação da grande Babilônia, representada na visão de João como uma grande prostituta, que é nada mais do que um sistema mundial corrupto, pecaminoso, de controle e dominação em todas as áreas. Qual que deve ser, então, a posição da igreja diante do espírito da Babilônia?
Por quê? Porque a Babilônia não foi totalmente estabelecida, mas o espírito, que é a inspiração demoníaca, está por aí. E qual deve ser a postura da igreja? Primeiramente, a igreja precisa permanecer firme na ortodoxia bíblica. Isso implica dizer que a ortodoxia bíblica é o ensino correto das Escrituras. Então, isso significa que a igreja ela precisa afirmar e defender a Bíblia Sagrada. Ela precisa afirmar e defender as verdades bíblicas como sendo verdade absoluta, como sendo uma verdade universal e como sendo uma verdade imutável. A imagem que você vê de uma mão nos entregando a Bíblia é exatamente mostrando que a ortodoxia bíblica ela reconhece o quê? Ela reconhece a autoridade suprema das Escrituras, uma palavra de Deus, que o espírito da Babilônia, que é essa inspiração demoníaca, tem levado alguns líderes religiosos a dizerem que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia contém a palavra de Deus. Esse mesmo espírito da Babilônia, que é a inspiração demoníaca, tem levado alguns líderes religiosos a dizerem que a igreja, que a Bíblia, que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia está defasada. Só que essa atualização que esse líder religioso disse não é uma atualização da tradução, é uma atualização da doutrina, para que outros grupos de pessoas possam ser adequados à Bíblia, incluídos na Bíblia. O que é isso? O espírito da Babilônia, que é a inspiração demoníaca que está atuando, usando agentes humanos na religião para poder fazer o quê? Desacreditar e desqualificar as Escrituras. Então, qual que deve ser a postura da igreja? Permanecer firme na palavra de Deus, crendo que ela é a palavra de Deus, crendo que ela é inspirada, crendo que ela é suprema, crendo que ela é inerrante e que ela é, acima de tudo, a autoridade máxima, é a palavra de Deus. E buscar os ensinamentos dessa palavra de forma fiel, consistente, vivendo o verdadeiro evangelho. Então a igreja precisa, diante do espírito da Babilônia, não se deixar influenciar por essa inspiração demoníaca. Não, mas se manter firme na palavra, se manter firme no verdadeiro evangelho. Segunda coisa aqui, que é para que a igreja se mantenha, então, nessa ortodoxia bíblica, que seria, resumindo, trocando em miúdo, que seria viver o verdadeiro evangelho, se manter no verdadeiro evangelho, a igreja precisa fazer o quê? Ela precisa se engajar em estudos bíblicos sistematizados e doutrinários. Ou seja, a igreja tem que se preparar, melhor, tem que parar de se preocupar com movimentos e passar a se preocupar com mais estudos da palavra, com mais ensinos doutrinários da palavra. E isso envolve o quê? Isso envolve uma análise mais cuidadosa das Escrituras. Isso envolve a interpretação correta dos ensinamentos da Bíblia. Isso envolve a aplicação desses ensinamentos na nossa vida, na nossa prática cristã. Porque é só assim que o crente estará pronto para defender a sua fé. É quando ele tem, tem conhecimento da palavra. Olha o que diz lá em 1 Pedro, vamos em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 15 e 16, lá diz algo interessante. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16, diz exatamente assim. Vamos lá. Tranquilamente, entreguem-se aos cuidados de Cristo, seu Senhor, e se alguém perguntar por que vocês creem assim, estejam preparados para contar-lhes e façam-no de uma maneira amável e respeitosa. Façam o que é correto. Se os homens falarem mal de vocês e os difamarem, eles se envergonharão de si mesmos por tê-los acusados falsamente, quando vocês só fizeram o que é bom. No versículo 15, em outra tradução, fala que temos que estar pronto para responder acerca da nossa fé. Então, que a igreja, visto que a igreja precisa ter a postura diante do espírito da Babilônia, tem que ter a postura de se manter na palavra, então a igreja precisa investir mais na palavra. A igreja precisa investir mais em estudos bíblicos para que o crente esteja preparado para não ser influenciado pelo espírito da Babilônia, que é essa inspiração demoníaca.
Então, qual deve ser a postura da igreja? Primeiro, permanecer firme na palavra. Segundo, desenvolver o caráter à imagem de Cristo. Que o caráter nosso seja um caráter à imagem de Cristo e não à imagem do espírito da Babilônia que vem de Satanás. Não. Por quê? Porque o caráter cristão é uma expressão visível da transformação interior que ocorre na vida daquele que pertence a Cristo. Então, todo aquele que aceitou Jesus como Salvador, ele nasce de novo. Se ele nasce de novo, logo ele tem uma nova vida. Ele muda o seu modo de pensar, o seu modo de agir. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram. Então a imagem que você vê de um fio vermelho indo até o coração do homem fala exatamente do desenvolvimento do caráter do cristão que acontece aonde? Dentro do coração. Porque esse processo de desenvolver um caráter à imagem de Cristo é um processo que envolve o quê? A manifestação do fruto do Espírito. E a manifestação do fruto do Espírito, ela tem que acontecer aonde? Dentro do nosso coração. Então, este fruto do Espírito é que vai nos fazer desenvolver um caráter à imagem de Cristo, ele é essencial para que o crente não venha falhar na formação moral do seu caráter. Porque esse fruto vai moldar, vai moldar o crente para que ele tenha um caráter semelhante à imagem do caráter de Cristo. Para que o caráter dele não seja de alguém que anda segundo a carne, mas de alguém que anda segundo o Espírito. Porque todo aquele que anda segundo a carne, ele demonstra ter um caráter do inimigo. Mas aquele que anda segundo o Espírito, ele demonstra ter um caráter o quê? A imagem de Cristo. Em Gálatas capítulo 5, o versículo 16 e 17, nós temos um versículo que é muito importante. Gálatas 5, versículo 16 e 17. Vamos ver o que diz lá rapidamente. Diz assim, 5, 16 e 17, diz assim: mas se em lugar, 5, versículo 5, 16 e 17, eu os aconselho a obedecerem somente às instruções do Espírito Santo, ou andar no Espírito. Está vendo só? E ele lhes dirá onde ir e o que fazer. E assim vocês não estarão fazendo sempre as coisas erradas que a natureza pecaminosa de vocês quer que façam. Porque nós, por natureza, gostamos de fazer as coisas ruins. Mas quando nós estamos no Espírito, fazemos as coisas que são opostas à carne. Então, é preciso entender que para desenvolver o caráter e a imagem de Cristo, que é uma postura que a igreja tem que ter, ela precisa ter o fruto do Espírito dentro do seu coração. Aí sim, o seu caráter vai sendo moldado para ser desenvolvido conforme o caráter de Cristo. E a última postura da igreja é esperar com anseio o retorno de Cristo. Porque isso implica no quê? Isso implica exatamente em aguardar a volta de Cristo, não apenas com anseio, mas em oração, em vigilância, em santidade, em pureza. 1 João 3,3 fala que qualquer que nele tenha essa esperança, de ver ele, de encontrar com ele, no caso, purifica-se a si mesmo como ele o quê? Como ele é puro. Então, se eu sei que um dia a grande Babilônia, que é a grande prostituta, que é um sistema mundial de corrupção, de pecado, de controle e domínio, será estabelecido sobre o mundo, sendo conduzido pela besta que é o anticristo, onde haverá um governo com uma única religião, uma única moeda e um único governo em que eles mandará e que irá trazer sofrimento para muitos, eu preciso mais do que nunca esperar que Cristo volte. Mas com oração e vigilância. Então eu preciso manter uma postura de preparo espiritual. Como? Buscando crescer em comunhão com Deus, alimentando-se da palavra de Deus, cultivando um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, vivendo de acordo com os princípios do reino e da palavra de Deus. Por quê? Porque assim eu estarei preparado para encontrar-me com o Senhor Jesus, para encontrar-me com Cristo e assim participar do reino de Cristo. Então, essa é a postura que a igreja precisa ter diante do espírito da Babilônia, diante dessa inspiração demoníaca que tem influenciado muitos homens, até mesmo líderes religiosos, a trabalharem para preparar, ajudar no preparo
no caminho para a consolidação da manifestação da grande Babilônia, da grande prostituta, que é esse sistema que será governado pelo anticristo. Pois bem, finalizando, quais são as aplicações práticas que nós podemos ter neste tópico? Primeiro e único, precisamos manter-se firme na verdade do Evangelho, ter um caráter cristão que seja sólido e aguardar a volta de Jesus sendo fiel. São atitudes essenciais para não ser derrotado pelo espírito da Babilônia. Ou seja, se você, como servo de Deus que você é, como integrante da Igreja de Cristo, se você não quiser ser derrotado pelo espírito da Babilônia, lembre-se, o espírito da Babilônia é uma inspiração demoníaca que as pessoas recebem para, através de alguma atitude, comportamento, e preparar o caminho para o estabelecimento da Babilônia. Você não quer ser derrotado por essa inspiração demoníaca e fazer a vontade de Satanás, é preciso que você faça isso. Mantenha fiel ao Evangelho, no caráter de Cristo, aguardando a voz com fidelidade, e assim você desfrutar do futuro reinado de Cristo. E aí você vai reinar com Cristo e não reinar, e não estar apto a participar de um reinado de impiedade. Bem, meus irmãos, assim chegamos à conclusão da nossa lição. E qual que é a conclusão que nós chegamos? Bom, nós observamos então que uma vez que nós entendemos que o espírito da Babilônia, essa inspiração demoníaca que age, que atua nos agentes humanos para prepararem o caminho para a consolidação da Babilônia, desse grande sistema mundial que será conduzido pelo anticristo, esse espírito tem avançado nos últimos dias. E esse avanço da operação desse espírito aponta para quê? Aponta para a iminente volta de Cristo. Tudo que está acontecendo no Brasil, no mundo, de injustiça, de corrupção, de imoralidade, de perseguição, de censura, de descrédito da Bíblia Sagrada, de desconstrução da família, desconstrução dos princípios morais e espirituais, tudo isso é o avanço da atuação desse espírito da Babilônia, que aponta para nós que Cristo está às portas. Então, é preciso que a igreja tenha o dever, e é o dever da igreja, e é o dever de todo cristão diante dessa situação. Primeiro, se manter de pé, resistindo ao mal. Lá em 1 Coríntios capítulo 16, e o versículo 13, vamos ler aqui rapidamente. 1 Coríntios 16, versículo 13, diz exatamente assim: conservem os olhos abertos contra o perigo espiritual, permaneçam fiéis ao Senhor, portem-se como homens, sejam fortes. Então a igreja precisa se manter de pé. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor, com a consequência de pagarem com a própria vida depois, como foram jogados naquela fornalha. Mas independente disso, eles permaneceram de pé, resistiram ao mal. A igreja precisa resistir esse espírito da Babilônia para não ser derrotada e ser levada a trabalhar juntamente com muitos outros que estão trabalhando, preparando o caminho para a manifestação da grande Babilônia, que é o grande sistema governado pelo anticristo. Segundo, ensinar a doutrina bíblica, ensinar o verdadeiro evangelho, um evangelho de transformação e não o evangelho de oba-oba. Deus ama a todos, mas o mesmo Deus que ama a todos é o Deus que exige uma santidade, ou seja, que exige uma separação do pecado daqueles que estão na presença dele. A igreja precisa ensinar a verdade do evangelho, continuar ensinando. Terceiro, formar o caráter dos discípulos. Em Gálatas capítulo 4, versículo 19, nós vamos ver outro versículo que é interessante aqui. Gálatas 4, versículo 19, diz exatamente assim: meus filhos, como vocês estão me ferindo, mais uma vez estou sofrendo por vocês as dores de uma mãe enquanto espera seu filho nascer.
Assim eu anseio pelo dia quando, afinal, Cristo lhes ocupe totalmente o ser. Paulo quer dizer que eu espero que Cristo ocupe todo o ser de vocês, ou seja, que o caráter de Cristo seja formado em vocês. E se forma o caráter dos discípulos, que aqui fala daqueles que fazem parte da igreja, é através do ensinamento da palavra. E por último, santificar-se para a vinda do Senhor Jesus. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pois bem, meus irmãos, assim chegamos ao final dessa primeira lição desse trimestre sobre a igreja diante do espírito da Babilônia. Então, a igreja diante da inspiração demoníaca do mal para a preparação da implantação da grande Babilônia. Como a igreja deve agir e se portar. Nós vimos aqui. Que Deus abençoe a cada professor. A nossa missão como professor é explicar, simplificar e não complicar. Então, a orientação que eu dou a você, professor, é que você não tente trazer muita informação teológica. Procure ser objetivo e sucinto, como eu faço aqui nas minhas ministrações, procurando sempre simplificar para o aluno. Então, nós conseguimos entender o que é a Babilônia. Resumindo, a Babilônia trata-se de a grande Babilônia, que é representada na visão de João como a grande prostituta, a grande meretriz, nada mais é do que um sistema mundial pecaminoso e corrupto dominador que será conduzido pelo anticristo. E o espírito da Babilônia se trata da inspiração demoníaca que atua nos agentes humanos para preparar o caminho para a consolidação desse sistema que é a grande Babilônia. E aí a igreja tem que ter uma postura diante desse espírito da Babilônia para que ela não permita que ela venha fazer parte dessa preparação do caminho para a consolidação da grande Babilônia. Que Deus abençoe sua vida. No próximo slide você vê aí os nossos contatos. Lembrando aos irmãos que nós não apenas ministramos lições da EBD, mas atuamos em todas essas áreas que você está vendo aí. Se você quiser receber gratuitamente esse material que nós usamos aqui na ministração em PDF Slides, entre em contato comigo aí pelo Zap, que eu terei o maior prazer em enviar para você. Na descrição desse vídeo você vai ter um link convite para o grupo de WhatsApp, e através desse grupo de WhatsApp eu envio semanalmente o material. Você pode entrar pelo convite, se não conseguir, me chama no privado, que eu te adiciono com todo prazer. Se esse projeto é importante para você, se esse projeto é útil para você, se você sentir no seu coração, ajude a manter esse projeto. Faça aí a sua contribuição voluntária. Mas, mesmo que você não faça, você receberá o material. Mas eu conto com o reconhecimento de alguns irmãos pelo trabalho que é realizado. Mas, repito, independente disso, você não deixará de receber material se você fizer parte do nosso grupo de WhatsApp. Que Deus abençoe a sua vida. E semana que vem estaremos aí já com a segunda lição, dando continuidade a esse trimestre. Essa lição foi só um panorama. Vamos ver sobre a deturpação da doutrina bíblica do pecado. E lembre-se de uma coisa: se o seu chamado é ensinar, então que haja dedicação ao ensino. Deus abençoe sua vida e até semana que vem, em nome do Senhor Jesus.